Amém. Paz de Cristo, igreja. Tudo bom? Boa noite. É uma honra estar aqui falando com vocês. Os fortes, né, pastor? Taquara aí tá parecendo aqueles filmes de terror, zumbi, The Walking Dead. Aí você chega aqui na igreja e tem um farol. A igreja está acesa. Ninguém deve estar entendendo nada, né? Mas já revela muito sobre a nossa identidade, né? Nós estamos aqui para ser luz, para ser referência para esse povo. E até nessas situações a gente pode estar fazendo a diferença. A igreja torna-se um local de refúgio. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra a gente estar servindo na nossa igreja, uma igreja que investe tanto em jovens, né? A gente só analisar a nossa programação, 2 pastores jovens essa semana, um pregando, o outro vai dar aula de EBD. Eu estou aqui hoje trazendo a palavra e é uma gratidão enorme. Nossos pastores, pastor Isaías, pastor Moacir está aqui presente, pastor Eliezer, pastor Silas Filho, que está lá, mas está aqui, né, de olho também no que a gente está fazendo. E é um prazer enorme estar aqui falando para vocês. A mensagem que eu tenho para trazer hoje é uma mensagem simples, mas que se a gente guardar no nosso coração, ela vai ser muito poderosa para que a gente possa ter um ano abençoado, um ano que a gente vai fazer ainda mais a diferença, não só na igreja, mas diria que principalmente na nossa família, né? A gente teve essa palavra profética do nosso pastor. E antes de ler aqui, quero estar fazendo uma oração. Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor possa estar falando ao nosso coração, que não seja a minha voz, mas esteja o Teu Espírito, ó Pai, falando em cada coração aqui, que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Senhor tem para derramar, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa me usar, ó Pai, eu estou ciente das minhas fraquezas, das minhas falhas, ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, tem poder, o Senhor nos aperfeiçoa, e é o Senhor, ó Pai, que é o dono dessa casa, e é por isso que nós estamos aqui, para ouvir a Sua palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João 4, versículo 46, Evangelho de João 4, versículo 46, onde a gente vai acompanhar um relato do início do ministério de Jesus. Jesus está começando ali a sua obra, e a gente vai acompanhar esse que foi um segundo acontecimento, um dos segundos ali, logo depois do segundo acontecimento, que foi um marco na vida e na história de Jesus aqui na terra, enquanto ele esteve aqui. João 4, versículo 46, diz assim: Enquanto Jesus viajava pela Galileia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho, que estava à beira da morte. Até aqui, aos poucos a gente vai avançando nesse texto. A minha Bíblia é uma Bíblia versão NVT, eu gosto bastante, sou muito abençoado por ela. Tive o prazer de receber de presente no final do ano passado a minha esposa, que está aqui junto comigo, e eu louvo a Deus pela vida da minha família. E hoje eu quero falar um pouco sobre a bênção, uma bênção específica que Jesus tem para a nossa família. A gente acabou de ler esse texto. Jesus, ele está saindo do local onde ele estava em direção a Caná da Galileia, né? E logo antes a gente vê no início do texto que Jesus tinha transformado água em vinho. Essa ocasião, ela acontece, é o primeiro milagre que Jesus opera em seu ministério, e ela acontece num evento específico. A gente está falando de um casamento, a gente está falando de uma festa de casamento, onde Jesus estava presente, e a gente já começa a perceber desde aí que Jesus, ele se interessa pela causa da família. Ele não queria que aquela festa ali, que aquela celebração de uma união, de uma família que estava começando, sucumbisse. Então ele vai e ele transforma aquela água em vinho, ele começa a derramar do seu poder aqui na terra, e ele começa a mostrar o seu interesse, o seu propósito pela família. E é tão importante isso, porque isso revela muito sobre a identidade de Jesus, sobre o propósito de Deus na terra.
o propósito de Deus, ele começa numa família. Jesus, ele poderia ter vindo fora de uma família, mas ele antes de iniciar o seu ministério, ele teve uma mãe, ele teve um pai, ele honrou seus pais, e a partir daí, quando ele está pronto, ele começa o seu ministério, e a gente vê esse primeiro episódio da transformação da água em vinho. E aí, adentrando no capítulo 40, no versículo 47, que é o tema central dessa história, a gente tem um pai, né, cujo filho estava muito doente. A gente não estava falando aqui de um seguidor de Jesus, a gente estava falando de um oficial do governo, um governo que não estava feliz, estava insatisfeito com Jesus, que estava começando o seu ministério, mas esse oficial, ele tem uma causa muito solene para ele, né, muito importante para ele, que é o seu filho que estava muito doente. Então a gente lê no texto que diz assim: quando soube que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar o seu filho que estava à beira da morte. E aí, o texto é bem claro, diz que quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele foi até Jesus. É muito claro isso para mim, que mostra uma direção para a gente, que a gente precisa, a primeira coisa, estar atento ao que Deus está fazendo e por onde Deus está passando, o que Ele está operando. Muitas vezes Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, Deus tem derramado tantas coisas na nossa casa, na nossa família, para a nossa vida, e a gente está desatento. Uma vez eu preguei aqui para os jovens, a gente falava sobre Eutico, que estava dormindo enquanto o avivamento acontecia, e ele dorme num sono tão profundo que ele cai da janela. Ele está completamente desatento ao que está acontecendo ali, porque ele está com muito sono. A gente não sabe as causas desse sono, mas ele estava com muito sono e ele estava desatento ao que Deus estava fazendo. Esse oficial não, ele estava atento, ele sabia que Jesus estava passando naquele local e ele toma uma atitude. Ele vai até o encontro de Jesus, ele não fica parado, ele não fica inerte diante da casa. Ele poderia continuar ali onde ele estava e falar: não, daqui eu vou fazer a minha oração, Deus conhece o meu coração, né? Ele está ouvindo a minha oração daqui. Não, ele tomou a atitude de ir até Jesus, e ele chega até Jesus e ele fala: Senhor, ele implora a Jesus para que Jesus vá até a casa dele, vá até a cidade dele em Cafarnaum, que é uns bons quilômetros ali, né? Era bom o pastor Anderson estar aqui para explicar sobre geografia, mas a gente está falando de um local que talvez para a gente hoje de carro não fosse tão distante, mas naquela época não tinha isso. Então Jesus teria que se deslocar bastante, e ele teve que se deslocar bastante, ele teve que se esforçar para ir até Jesus. Imagina que Jesus devia ter várias pessoas em volta dele, né? Mas esse oficial, ele chega próximo de Jesus e ele fala: Jesus, eu te suplico, eu preciso que o meu filho seja curado, eu preciso que o Senhor vá até o encontro do meu filho. E a primeira coisa que eu aprendo com esse oficial é isso, que a gente esteja atento, que a gente esteja com os nossos ouvidos e com a nossa atenção para o que Deus tem feito no nosso meio, porque senão Jesus vai passar, Ele quer te abençoar, mas você não está atento, você está dormindo, e você acaba perdendo aquilo que Ele tem para a sua vida, no seu tempo, na sua geração, na sua época. O segundo ponto que eu já falei aqui é que ele precisou se esforçar. Muitas das vezes nós queremos as bênçãos do Senhor para a nossa vida, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer passar num concurso, mas a gente não quer estudar. A gente quer arranjar um emprego melhor, mas a gente não se capacita. A gente quer emagrecer, faz votos, 2023 vai ser diferente, né? Mas a gente não muda os nossos hábitos. E aí nada vai acontecer. Esse oficial, ele sabia que se ele não fizesse alguma coisa que tirasse ele da zona de conforto, que era estar ali no ambiente que ele estava, cômodo, talvez já orando por Jesus, ele não ia receber aquilo que ele tinha para a casa dele e para a vida dele. E aí continua o texto. Jesus exclamou, no 48 diz, Jesus exclamou: jamais crerão a menos que vejam os sinais e as maravilhas. Jesus não estava dizendo isso para o oficial. Jesus estava dizendo isso para quem acompanhava ele. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos. Jesus estava dizendo isso para aquele povo que já entendia que ele estava ali com um propósito divino de salvar o mundo e que estava acompanhando ele. Ele diz para aquelas pessoas: eu tenho um propósito aqui, eu preciso que esse propósito se cumpra, mas eles jamais crerão se
eles não verem os sinais e as maravilhas. E antes de Jesus dar a sentença que ele tinha para a vida desse oficial, para a vida do filho desse oficial, ele faz esse alerta aos seus discípulos. Esse alerta hoje é um alerta para mim, para você. As pessoas precisam de resposta, as pessoas buscam resposta. Hoje eu estou num emprego onde a maioria das pessoas não conhecem a Jesus e você vê que o tempo todo eles estão buscando respostas. Perdi minha mãe, preciso de uma resposta. Me mudaram de emprego, me mudaram de posição, preciso de uma resposta. E aí eles começam a buscar respostas. Eles buscam respostas na lua, nos astros, eles buscam respostas em pessoas que cantam bem, eles buscam respostas até em memes. E eles não estão enxergando a verdadeira resposta para a vida deles vem só do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus tem a resposta que a gente precisa. Só Ele tem a direção que a gente precisa. Só Ele tem a palavra que a gente precisa. As palavras de vida eterna, só o Senhor pode nos dar. E aí Jesus faz esse alerta aos seus discípulos, que eles possam ser as respostas, que eles possam ser essas cartas vivas e que eles possam, onde eles chegarem, fazer a diferença com sinais e maravilhas. Com sinais e maravilhas. Em Lucas 10:9, quando Jesus está orientando os seus discípulos, e ele envia os seus discípulos, eles falam: entrem na cidade e curem os enfermos. Em Lucas 10:9 ele diz: entrem na cidade e curem os enfermos. Em Lucas 10:19, 10 versículos depois, ele diz que eu dou poder para que vocês possam pisar nas serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Esse poder está disponível para mim e para você hoje. Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós estamos estudando Hebreus na EBD. E Hebreus a gente entende a nossa identidade como herdeiro de Cristo, a gente entende a identidade do Senhor, a gente entende o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, mas a gente precisa alcançar isso pela fé. Sem fé a gente não vai alcançar o que o Senhor tem para a nossa vida. O que o Senhor tem para a nossa vida é que quando alguém estiver precisando de uma resposta, a gente vai estar ali, porque nós temos a resposta no nosso coração, nós somos morada dessa resposta. O Senhor está em nós e a gente precisa mostrar isso. A gente não pode se conformar com o ar-condicionado, com o nosso gerador, com a nossa luz maravilhosa. A gente precisa avançar, a gente precisa ver alguém enfermo na rua e falar: em nome de Jesus você vai ser curado, porque o meu Senhor, Ele me dá poder, Ele me dá poder para curar os enfermos, Ele me dá poder para pisar nas serpentes e escorpiões e tudo aquilo que se levanta. Nós não podemos aceitar um evangelho cômodo onde a gente não vê o sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. A gente precisa tomar posse e acessar esse poder que o Senhor tem para a gente. A gente precisa começar a se conformar com aqueles que estão com dores, com aqueles que estão, às vezes não dores físicas, mas dores emocionais. E a gente precisa acolher, a gente precisa orar e a gente precisa declarar com a autoridade do nome de Jesus que essas pessoas serão libertas, essas pessoas serão alcançadas pelo poder de Deus e através da vida dessas pessoas, outras pessoas serão alcançadas, a família delas será alcançada. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, vai chegar um tempo que nessa igreja a gente não vai ter mais lugar. Esses dias a gente conversava, quando eu era da Penha, tinha dias que a gente fazia 4 a 5 cultos no templo antigo, porque não cabia mais pessoas na igreja. E a gente vai voltar a viver isso. Mas a gente vai voltar a viver isso quando a gente entender o nosso propósito aqui. Quando as pessoas chegarem aqui, eu quero esse Senhor que você serve. Eu quero esse Senhor que você serve, que cura, liberta, que restaura. É esse Deus que eu quero. Amém? E seguindo aqui no texto, a gente tem no versículo 49 a continuidade dessa história, que diz assim: o oficial implorou: Senhor, por favor, venha antes que o meu filho morra. E disse Jesus: volte, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. O Senhor dá a sentença, o Senhor dá a cura para aquele homem. Mas não basta as palavras de Jesus se ele não cresce, se ele não tivesse fé no que o Senhor fez. Mas o texto faz questão a gente consegue ver, é evidente no texto que diz: o homem creu nas palavras de Jesus.
Quantas vezes nós viemos para a igreja, nós saímos daqui cheios do Espírito Santo, o Senhor fala conosco, o Senhor derrama as palavras dEle para a gente, toca. Ontem a gente veio aqui, um culto abençoado, maravilhoso, pessoas se renderam aos pés de Jesus, e todos nós podemos ser abençoados, mas se a gente sair daqui, e a gente não continuar a exercer a nossa fé, dia após dia, a gente não vai viver essa promessa de Deus. A gente precisa que essa fé, ela persiga, ela seja perseverante e constante todos os dias. A gente lê aqui que ele partiu para casa, e era um caminho distante. Então, durante esse caminho, eu imagino que pessoas se levantaram e falaram assim: você está acreditando naquilo que aquele cara falou? Você não sabe nem quem é ele diz que é Deus, mas ele é homem, ele não pode ser Deus se ele é homem, né? Não pode, ele não tem poder. E aí vem outro, e você continua a caminhada firme, declarando a sua fé naquilo que o Senhor te entregou, e aí vem outro e fala: desiste disso, você vai chegar lá, seu filho já está podre, já morreu, não tem mais salvação para ele, mas você precisa permanecer firme durante o caminho. Eu não sei por quanto tempo vai ser o caminho da sua vida, eu não sei quanto tempo que esse oficial demorou até chegar para a casa dele. Eu tenho certeza que pessoas se levantaram nesse caminho, que Satanás se levantou nesse caminho para tirar a palavra e a fé dele, para roubar a fé dele. Eu não sei quanto tempo vai demorar para se cumprir aquilo que o Senhor derramou na sua vida, as promessas de Deus. Eu não sei quanto tempo. Eu não sei se vai ser daqui a 10 dias, a 20 anos. Eu não sei nem se você vai ver aquilo que o Senhor tem te prometido hoje. Talvez o Senhor tenha te prometido coisas hoje que vão ser para as suas gerações. Mas você precisa ser fiel até o fim. Você precisa permanecer fiel até o fim para que você veja a cura na sua casa, para que você veja os sonhos de Deus se realizando na sua casa. Não basta um dia, a gente precisa crescer e a gente precisa fazer isso de glória em glória, todos os dias, cada dia um pouco mais, a cada culto, a cada EBD, a cada oração, a cada encontro de comunhão. Você precisa permanecer e declarar a sua fé em Jesus Cristo. Há muito poder nas nossas palavras. A gente precisa declarar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e que tem nos dado por herança. Eu preciso dizer: eu vou ver os meus pais convertidos na casa do Senhor, eu vou ver a minha mãe curada, eu vou ver toda a minha família sarada para a honra e glória do nome de Jesus. E ninguém vai poder roubar e vai poder tirar de mim aquilo que o Senhor já determinou sobre a minha vida. Não foi homem, não foi o pastor, não foi o líder, foi Deus. Foi Deus. Se Deus te entregou alguma coisa, tome posse, saia daqui hoje com a certeza da sua cura, da sua libertação, de tudo aquilo que Ele tem derramado para a sua vida. Não se conforme no ano de 2023 mais com o raso, não se conforme mais com só as migalhas. A gente precisa viver um tempo novo de Deus para a nossa vida, e esse tempo vai exigir esforço, esse tempo vai exigir oração, esse tempo vai exigir fé. A gente precisa ter fé, e a gente vai ver e vai se realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Seguindo no texto, diz que enquanto estava no caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a 1h, a febre subitamente desapareceu. Aqui a gente já descobre que esse homem virou a noite caminhando, porque se ele só chega no outro dia e ele ainda está no caminho, e é a hora que ele consegue ter o primeiro contato com um de seus servos, ele passou uma noite inteira caminhando na certeza da fé que o filho dele estava curado, e para a honra e glória do nome de Jesus, o filho dele estava vivo e bem. E então esse pai continua perguntando. Ele diz assim, então o texto diz: então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: teu filho viverá. A cura, a bênção, o milagre, tudo aquilo que vai acontecer na sua vida, ela só vai acontecer se você perseverar, mas vai ser melhor do que você imaginou. As pessoas vão ver e você vai ver que aquilo que aconteceu não foi o teu esforço, não foi a tua capacidade, a tua inteligência.
Você precisa fazer isso tudo, porque Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas o que Ele vai fazer, só Ele pode fazer, e as pessoas vão reconhecer isso. Esse homem reconheceu que foi no exato momento que o Senhor liberou a palavra para o filho dele, o filho dele foi curado. Só Deus podia fazer aquilo, mais ninguém. Médico não podia fazer, homem nenhum podia fazer, só Deus podia fazer o que aconteceu nesse episódio aqui de João 4:46. O filho daquele homem foi curado. O filho daquele homem foi curado através da palavra do Senhor Jesus. E como a gente já leu aqui, o Senhor nos deu esse poder, o Senhor nos deu essa autoridade. A gente tem acesso a essa bênção, a gente tem acesso à bênção da cura para a nossa família. A gente está falando aqui de um pai, que na nossa sociedade hoje é até desconstruído a figura paterna. A gente não ouve falar de um pai que corre atrás de seus filhos, a gente costuma ouvir mais pais que abandonaram seus filhos. Essa semana eu vi uma notícia de um pai que abandonou a esposa com uma criança pequena de 4 anos e um neném de 4 meses, e aí foram entrevistar ele, e aí ele diz que ele estava com a cabeça muito cheia, que ele não estava conseguindo tempo para ler um livro. Ele dá essa declaração, mas nós não somos como esse pai, nós não somos como aquela mãe que o Senhor fala: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei de você. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que conhecemos a palavra, e nós vamos lutar pela nossa família no ano de 2023. Nós vamos orar para que a nossa família tenha acesso aos sinais e as maravilhas do Senhor. Nós não vamos aceitar a palavra contrária sobre a nossa casa. Nós vamos declarar que a nossa família é do Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar de oração, e nada nem ninguém que tentar destruir a minha casa vencerá, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E a gente tem um efeito dessa bênção e desse milagre nessa casa. Até então, a gente lê no texto a história de um pai e um filho, mas o texto continua e diz: e o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Todos da sua casa creram em Jesus. Não foram alguns, não foi o pai, a mãe e o filho. Todos daquela casa creram em Jesus. E a partir daquela casa, eu creio que os vizinhos começaram a ver: tem algo diferente acontecendo ali. Aquela família inteira está sendo abençoada pelo Senhor. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero ter acesso a esse Deus que faz e opera um milagre da cura. Eu estou com uma dor, eu estou com uma doença, eu preciso desse Jesus. Que na nossa casa possa ser um catalisador, possa ser um farol dos sinais e maravilhas do Senhor Jesus, que aonde a gente passar, as pessoas possam enxergar Jesus Cristo na nossa vida, e que a gente possa levar essa resposta, essa bênção da cura, aonde a gente for, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tinha essa noite, mas nós não vamos terminar aqui, nós vamos fazer uma oração, porque nós acabamos de falar sobre a bênção da cura, e nós acabamos de falar que o Senhor, Ele nos dá poder para isso. O Senhor nos dá esse acesso para que a gente possa ter autoridade pelo nome do Senhor Jesus, para curar enfermos, para sarar vidas, para levar uma resposta para aqueles que creem e aqueles que necessitam. Então, eu vou chamar os pastores aqui à frente, a gente vai estar fazendo uma oração, e eu queria que você que tem alguma questão, alguma doença física, alguma doença emocional, alguma coisa que tenha afligido o seu coração, que tenha apertado o seu coração, que você tenha liberdade de se colocar aqui na frente. Agora nessa noite, os pastores vão estar ungindo e orando por você. Enquanto a gente orar, que você venha aqui e você se derrame na presença do Senhor, e você fala: Senhor, eu não aceito mais isso que está acontecendo comigo. Senhor, eu não aceito mais essa dor. Senhor, eu não aceito mais essa depressão. Senhor, eu não aceito mais essa ansiedade. Se você está aqui, você não passa por nada disso, vem aqui e represente alguém da sua família, para que a bênção alcance a sua casa, para que a bênção alcance a sua família. Nós vamos sair daqui nessa noite e nós vamos levar essa bênção da cura para a nossa casa.
Nós não aceitamos mais palavras de maldição sobre a nossa casa, nós não aceitamos mais palavras contrárias sobre a nossa família. Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar a tua unção aqui nessa noite, que o Senhor venha derramar a tua cura aqui nessa noite, ó Pai. Nós unimos a nossa fé em oração, ó Pai, e nós determinamos: diabo, você perdeu, você não tem legalidade para transitar na nossa casa, você não tem legalidade sobre os nossos familiares, nós somos do Senhor Jesus. Cai por terra agora tudo aquilo que tem se levantado contra os teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha trazer a tua cura, a tua bênção, a tua libertação. Toda dor na coluna, toda dor de cabeça, toda dor de dente, não importa, toda dor sai agora em nome de Jesus. Nós cremos na autoridade, no poder do nome de Jesus. Ó Pai, nós vamos receber, ó Pai, muitas notícias, ó Pai, de curas e milagres a partir dessa noite. Eu não sei o tempo, ó Pai, mas o Senhor sabe, e o Senhor vai fazer de um jeito, ó Pai, que nenhum homem vai poder dizer: foram os médicos, foi o remédio. Não, foi o Senhor derramou a bênção sobre o teu povo, o Senhor derramou a bênção sobre o teu povo, ó Pai. Livra-os agora de toda ansiedade, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que aflige o coração deles, de toda depressão. Sai agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, nós não aceitamos mais dores, porque o Senhor já pagou o preço, o Senhor já pagou o preço, o Senhor já levou tudo aquilo, ó Pai, que vem nos oprimir, ó Pai. Nós declaramos agora livres, nós somos livres no Senhor Jesus, nós somos sarados no Senhor Jesus. O Senhor tem, ó Pai, conduzido, ó Pai, o teu povo até aqui. O Senhor sabe do que cada um passa, o Senhor sabe, ó Pai, das nossas aflições, mas que o Senhor venha trazer, ó Pai, um refrigério essa noite, que eles saiam daqui transformados, Pai, que eles saiam daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, ó Pai, que na casa dele as pessoas possam reconhecer o que o Senhor fez, que eles possam, ó Pai, levar essa bênção para casa, que eles possam levar essas bênçãos para os pais, para os irmãos, para os filhos. Senhor, Tu és o Deus da família, Tu és o Deus que tem um propósito para a família. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha sarar os corações, Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque nós temos acesso, ó Pai, a esse poder, porque nós temos acesso, ó Pai, a essa graça, por menos merecedores que nós somos, ó Pai, mas o Senhor nos ama, o Senhor olha por nós, o Senhor, ó Pai, nos traz a cura, Pai, o Senhor, ó Pai, derrama a Tua bênção, o Senhor, ó Deus, traz para nós, ó Pai, acesso àquilo, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar, homem nenhum, médico nenhum, ó Pai. E muito obrigado, ó Deus, pela bênção da salvação, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque não importa, ó Pai, se nós vamos ser livres daquilo, ó Pai, das nossas dores, ó Pai, daquilo que perturba a nossa cabeça, mas nós já podemos Te agradecer, porque nós somos salvos. Nós podemos Te agradecer, porque o Senhor se entregou por nós. Nós podemos Te agradecer, porque o Senhor nos libertou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.